Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 partes e vamos começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, que ontem, para surpresa do Brasil, foi julgado em 3 ações e foi inocentado. Apenas uma delas que teve voto contrário, nas outras foi unanimidade. O que está acontecendo nesse país, eu não sei. Mas o que eu sei é que ontem também a CPMI chegou ao fim e toda a parcialidade da Elisiane Gama ficou clara ao ponto da própria imprensa mostrar como foi um absurdo aquele relatório. E eu quero trazer algumas coisinhas que eu acho que são interessantes, para depois falarmos mais sobre algumas CPIs. A das ONGs foi postergada, mas, na verdade, estendida. Teremos mais 57 dias. Quero falar rapidamente da turma do MST. A CPI já acabou, mas tem algumas coisinhas engraçadas, mais algumas confusões em Brasília, para depois falarmos do PT, realmente do partido do Lula, que ontem, ontem ganharam aí uma nota de repúdio da Embaixada de Israel no Brasil. Quero mostrar para vocês, quero mostrar também o comportamento de parte da nossa imprensa, para depois falarmos de economia. Pela cara do Haddad e pelo que vocês estão vendo todos os dias, a coisa tá horrível. Depois quero voltar a falar de Brasília, que a turma, o nosso establishment brasileiro, tanto o PT quanto alguns poderosos, eles estão tentando mudar a direção que o Brasil está caminhando. E como? Através de mudança de algumas regrinhas, coisas interessantes, quero falar com vocês. Em economia, não só quero trazer dados, não. Tem umas discussões que envolvem, inclusive, a reforma tributária, coisas que comentamos recentemente, mais novidades. E, por fim, espero que dê tempo de falar algumas coisas sobre eleições, que tá difícil comentar nos últimos dias, mas vamos lá. Vejam só o seguinte. Elisiane Gama apresentou seu relatório, mais de 1.300 páginas. E eu duvido que foi ela que escreveu. Não, eu não acho que ela gastou o tempo dela para escrever 1.300 páginas. Foram os assessores. E teve algumas coisas que chamaram a atenção. Vou aqui nas melhores que eu encontrei ontem. Não separei muitas, não. Só as melhores das melhores das melhores. Essa daqui é uma delas. O deputado federal André Fernandes, né, um deputado de oposição, um deputado da direita, do PL, fala assim: no seu relatório, a senadora Elisiane Gama não indiciou o general Gonçalves Dias, que estava com os vândalos no 8 de janeiro em clima de harmonia, mas ela indiciou Jair Bolsonaro baseada em uma entrevista que Bolsonaro deu em 1999. Não é que foi por causa dessa entrevista que Bolsonaro foi indiciado, mas olha a flexibilidade, olha a ginástica que a Elisiane Gama fez para indiciar Bolsonaro, para justificar o indiciamento. Para indiciar Bolsonaro, vale pegar a notícia de 1999. Essa Elisiane tá demais, viu? Aí tá ali o trecho, ó. Ademais, o então presidente da República alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. No discursos, dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, estando de um lado seus apoiadores e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Isso daqui, na verdade, parece o comportamento petista. O PT que é assim. Não tô vendo nada demais na fala de Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo da sua carreira política, proferindo inclusive um discurso como... Aí tá ali o discurso. E esse discurso, ele é de 1999. Uma entrevista que ele concedeu à TV Bandeirantes. Mas vamos lá. 99. Ele vai falar de tempo. A Elisiane Gama, por outro lado, como André Fernandes já tinha adiantado, ela não indiciou o Gonçalves Dias. E eu falei para vocês que nem a imprensa conseguiu lidar com este fato. Tá ali, ó. A ausência de G. Dias descredibiliza o relatório de Elisiane na CPMI. E aí vocês vão ver, né, que parece que alguns dos nossos políticos, talvez nossa gloriosa senadora, tenha alguns interesses ou talvez tenha um pouco de gratidão. Gratidão pelo Lula, pelo que o governo vem fazendo, vocês já vão entender. O Paulo Capello escreve o seguinte: a ausência do Gonçalves Dias na lista de indiciados descredibiliza o relatório produzido pela Elisiane Gama na CPMI do dia 8. Ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias mentiu para a PF ao dizer não ter sido alertado das manifestações. Depois foi provado que sim, ele recebeu vários informes. Ele
adulterou relatórios da BIM, porque ele tentou se utilizar desse relatório para falar que ele não sabia, mas na verdade ele adulterou o relatório para fingir que não recebeu mensagens. E no dia 8, ignorou o Plano Escudo, que é o protocolo de defesa do Palácio do Planalto. O próprio ministro do Supremo, o maior de todos, o incluiu na lista de investigados no inquérito que corre no Supremo, após restar comprovado por meio da própria CPMI que o general adulterou os relatórios da BIM para parecer que não havia sido alertado sobre o risco de depredação aos três poderes. Elisiane, contudo, ela poupou Gonçalves Dias. Desde abril, a nossa gloriosa senadora do Maranhão, que também é amiga do Flávio Dino, tentava emplacar o marido, Inácio Cavalcante Melo Neto, para presidir o Serviço Geológico do Brasil. É uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Em agosto, com a CPI a pleno vapor, ela conseguiu. A ausência de Dias levanta suspeitas sobre o relatório produzido pela Elisiane Gama, que ignorou o que foi apurado pela própria CPMI. E aí, gente? Se vocês fossem a Elisiane Gama, vocês iriam indiciar um ex-ministro do Lula para falar que o governo teve algum tipo de falha? Vocês iam colocar a culpa em alguém ligado ao Lula? Logo Lula, o governo Lula que deu um cargo pro marido dela. Vocês fariam isso? Mas tem mais. É pior do que vocês imaginam. Além dos absurdos, da falta de sentido de não indiciar o Gonçalves Dias, a Veja trouxe uma informaçãozinha extra. Olha a manchete. A relatora livra Gonçalves Dias, que chefiava o GSI. Ela livrou Gonçalves Dias. Por outro lado, ela enquadrou 9 subordinados do Gonçalves Dias do GSI. Aquela frase do "eu não sabia de nada", parece que tá valendo nesse caso. 9 subordinados dele foram indiciados. Ele não. Mas como assim? Qual foi a justificativa? Aí tá ali, ó. Quanto à atuação do Gonçalves Dias, não se pode igualar sua conduta àquelas dos seus subordinados acima indiciados, já que efetivamente no cargo havia apenas 7 dias. Ele só tinha 7 dias no cargo, mas ele foi avisado, ele era o chefe, ele adulterou o documento. Não, mas ele só tinha 7 dias. E o governo deu um cargo pro meu marido. Ela devia ter colocado isso no relatório. O governo deu um cargo pro meu marido. Esse é o fim da CPMI do dia 8. Mas vamos lá. Tem mais alguns comentários sobre o relatório. Achei bem pertinente esses 2 tweets. O relatório da CPMI do dia 8 saiu e, por óbvio, ignoraram toda a omissão do governo do Dilma. Não tem nada sobre a questão das câmaras, do Flávio Dino. Nada, esquece. Pelo contrário, citaram Bolsonaro 835 vezes. Bolsonarista, 108 vezes. E bolsonarismo, 32 vezes. Alguma dúvida do viés do tal parecer? É criminosa também a manipulação da realidade. Depois o mesmo Paulo Felipe falou o seguinte, ó. Ainda sobre o relatório, a palavra terror mais ista, né, de quem faz coisa, é usada 39 vezes. E o ismo, ligado ao terror, 25. E o detalhe, esse relatório, com esses termos, foi produzido, né, exatamente pela turma que não quer chamar o grupo H disso daí. Tá todo mundo acompanhando o que tá acontecendo ao redor do mundo. A gente até vai ver como foi ontem o PT. O PT e a embaixada. Como é que aconteceram algumas coisinhas. Mas vamos continuar. E é o que eu falei pra vocês para... Eu não sei nem o que comentar. Assim, é tão improvável que eu nem pensei em nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse Brasil? Mas tá ali, ó. TSE rejeita 3 ações contra Bolsonaro sobre conduta na eleição. O tribunal analisou processos contra Bolsonaro abertos a pedido do PDT e da coligação do PT e Federação Pessoal Rede. Foram 3 ações. Talvez em uma tenha algum tipo de multa, mas as 2 primeiras do julgamento foi unanimidade. Todos votaram pela não condenação. E a última só teve um ministro que divergiu dos outros 6. Falei, rapaz, estou surpreso. Foi até o Floriano de Azevedo Marques. Foi o único que divergiu na última ação. Enfim, né? Bolsonaro segue inelegível. Então ia só ficar mais inelegível também, né? Se fosse condenado. Também não ia mudar muita coisa, mas
Fiquei surpreso. Vida que segue. E vamos comentar. Vamos ainda voltar para essas questões ligadas a CPIs. CPI das ONGs teve aí seus trabalhos prorrogados, estendidos por mais 57 dias, como falei para vocês. O Plínio Valério que compartilha e fala o seguinte: com apoio maciço de 41 senadores, o requerimento de prorrogação foi lido agora pelo Pacheco. Descobrimos só a ponta do iceberg. Teremos mais 57 dias para escancarar a caixa preta das ONGs milionárias. Obviamente, tudo tiver interessante, né? Pretendo trazer aqui e mostrar para vocês. Então, não tinha quem já vai comentar. Mas até peço também, gente, nos próximos 2 meses aí, se vocês tiverem oportunidade de acompanhar, principalmente as sessões, coisas, dê uma olhada. Isso aqui é importantíssimo. Olha a quantidade de coisa que está acontecendo no Brasil que tem ligações com a atuação de diversas ONGs. E se você consegue mostrar que realmente tem um problema, e essa CPI ela termina com força, entrega o seu relatório, com algumas leis, assim, coisas básicas, não precisa nem ir assim com tudo para cima das ONGs nacionais, mas controle pelo menos o dinheiro internacional que abastece esses organismos, né, do terceiro setor que tanto querem ajudar o Brasil, entre aspas, para começar a asfixiar. Qual é o dinheiro do Jorge Soros? Soros não pode mais financiar ninguém no Brasil. Aí eu quero ver como é que as coisas se desdobram, né? Mas vamos lá. Sobre a CPI das ONGs, a turma da Revista Oeste teve acesso a um documento que a CPI, né, conseguiu e soltaram essa nota. ONG ligada a Marina Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. Consultoria no final do dia é o quê? Você vai lá, você pede uma espécie de parecer para você usar aquele tipo de parecer para você tentar produzir algum tipo de ação, justificar, tentar empurrar algum tipo de, sei lá, política pública para você continuar tendo mais poder, mais acesso e mandar cada vez mais. Mas tá ali, ó. A ONG, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, ligada a Marina Silva, recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia em 2022 e gastou 24 milhões desse montante com consultorias e viagens. A Alemanha e a Noruega são os maiores doadores do fundo. Os gastos constam em documentos da CPI das ONGs, aos quais a Oeste teve acesso. Conforme o diretor executivo do IPAM, André Guimarães, Marina ocupa cargo de conselheira honorária da ONG. Guimarães presta depoimento nesta terça. A CPI que investiga o terceiro setor foi ontem. A CPI levantou dúvidas sobre a atuação da ministra, isso porque Marina supostamente privilegia ONGs ao facilitar a distribuição de dinheiro do Fundo Amazônia para essas organizações. Marina também compõe o Comitê Orientador do Fundo, de acordo com a comissão. Lembra daquela nota do Lehmann? Tava lá a ONG do Lehmann no MEC, direcionamento, ia ter um poder decisório na hora de você fazer essa renovação, né? Essa melhoria tecnológica, onde as escolas iam receber internet. Lembra disso? Bilhões e bilhões e bilhões? Tá vendo como são as coisas, né? Essa turminha adora estar nesses comitês, nesses conselhos, autarquias, qualquer tipo de cargo que possa direcionar, né? Votar para falar para onde vai o dinheirinho. Eita, rapaz! A CPI fala em relação promíscua entre Marina e as ONGs. Durante o depoimento da CPI, o relator Márcio Bittar afirmou que a relação entre ONGs e integrantes do governo Lula com Marina é promíscua. O posicionamento é o mesmo do presidente da comissão, Plínio Valério, que reiterou essa postura em outras sessões. Puxando o gancho aí sobre essa questão verde, o que está sendo visto, de ONGs, etc. tudo mais. Aqui na Austrália, no final de semana, houve uma votação do plebiscito. E o plebiscito era para criar uma voz. Eles falavam basicamente só queriam dar voz aos indígenas, né, aos aborígenes daqui, etc. tudo mais. Na prática, sabe o que ia rolar no final do dia? Ia ser algo similar ao que aconteceu na Bolívia. Você tem um país meio que com dupla nacionalidade. Você tem os bolivianos e os povos originários. E você vai começar a ter certos embates. Você literalmente rachar o país no meio. A Austrália, ela passa por problemas similares em relação a terras. O que pode explorar, o que não pode explorar. O que é terra indígena, o que não é terra indígena.
Enquanto no Brasil se discute, por exemplo, fazendas. Olha, aquela fazenda, não sei o que. Ih, rapaz, se tiver invasão. Não, olha aquilo ali, aquilo outro. Não, vamos demarcar aqui. Pra vocês terem ideia, eu moro na terceira maior capital do país, Brisbane. Queensland em termos de tamanho, é maior do que os outros dois estados, né? Que é New South Wales, que tem Sydney como capital, e Victoria, que tem Melbourne como capital. Aqui tem uma área, eu já comentei esse vídeo, deve ter umas 3 semanas, 2 semanas, que fica no leste da cidade, que é na região próxima à praia, mas não é uma praia como é no Brasil, que você toma banho. Aqui tem praia, que toma banho de Brasil, areia fininha, mas é uma praia cheia de pedra, você não toma banho. Mas tem muito barco, e quem mora lá normalmente nessa região é a galera mais velha que se aposentou, ou quem tem bala na agulha. Né? Então, o pessoal que se aposentou aqui trabalhou muito tempo, juntou um dinheirinho. Só mansão. Tem uma configuração geográfica que eu acho que eles devem ter feito alguma coisa, porque pensa num pente, que você tem a parte maior, e aí você tem, sabe, os negocinhos que penteam o cabelo. Aí pensa mais ou menos esse formato pra você ter casa. Você tem a rua, aí cada tracinho pra baixo tem mais uma ruazinha que você tem casa pra um lado, casa pro outro, e entre você tem esses buraquinhos, esse buraquinho seria a água. Então são casas gigantes, mansões, vários iates, coisa fina. Coisa fina, talvez um dos bairros mais nobres da cidade. E por que eu tô te explicando isso? A turma não tá falando que essa região tem que demarcar? Tem que demarcar essa região. Aí você fala, rapaz, na Austrália. Se fosse no Brasil, você até falava, né? No Brasil o pessoal faz a festa. Perderam a vergonha. Mas tá se decidindo isso. Não significa que as pessoas perderiam suas casas. Mas todos os prédios públicos da região, as áreas públicas, seriam tombadas e iria para a mão dos povos originários aqui. Então, assim, essa agenda que está sendo aí investigada na CPI das ONGs, eles tentam emplacar em todos os países. Mas em todos. No final do dia, o que essa galera quer é promover um caos social. É fazer as pessoas brigarem entre si. É aquela mesma velha história lá do marxismo. Marx, luta de classes. Você faz esse brigar com esse brigar com esse brigar com esse. É porque agora entrou nesse identitarismo e faz todo mundo brigar contra todo mundo. Antigamente era a burguesia versus os operários. Agora, a confusão tá tomada. E a população aqui da Austrália mandou um baita não. A esquerda perdeu. Isso daí só avançou porque o PT chegou ao poder, literalmente o PT, Partido dos Trabalhadores, Labour Party. E tá aí. Assim como no Brasil, o PT aqui segue fazendo PTzice, né? Mas vamos continuar. Voltando pro Brasil, ainda falando sobre ONGs, demarcações, etc, tudo mais. Quilombolas reivindicam posse de uma antiga fazenda em São Paulo. Matéria publicada na Folha de São Paulo. Aí o Vilimigo fala o seguinte: a insegurança jurídica trazida pelo fim do marco temporal proporcionará situações como esta. Reparem o patrocinador da matéria. Será que tem segundas intenções? Aí tá ali embaixo, né? Essa matéria foi publicada numa coluna na Folha de São Paulo chamada Quilombos do Brasil. E essa coluna Quilombos do Brasil é uma parceria da Folha de São Paulo com a Fundação Ford. Vejam como são as coisas. E aí você acha... Eu não trouxe aqui a matéria, porque deixo na curiosidade de quem tiver interesse. Mas vocês acham que a matéria da Folha de São Paulo, em parceria com a Fundação Ford, é para defender que demarque a terra ou para falar, não, tem que demarcar não. Temos que ter marco temporal. O que é que vocês acham? Será que quem paga, né? Quem contrata a banda escolhe a música? Não sei, né? Mas vamos continuar. A CP do MST já acabou, mas o MST não. O MST segue aí firme e forte, talvez mais forte do que nunca, né? Em comparação com a era Bolsonaro, o MST tá em festa. E a Oeste nos conta que a Simone Tebet discutiu reforma agrária com o MST. Vai vendo. A informação foi publicada pelo MST, que postou fotografias do encontro. Além da Simone Tebet, também estava o Márcio Macedo. Só que, no entanto, eles não se manifestaram sobre a reunião nas redes sociais, que também não estava registrada nas agendas oficiais dos ministros. Por que a Simone Tebet e o Márcio Macedo não contaram para ninguém? Por que ficaram em silêncio? E por que não está registrado na agenda oficial? Tem que esconder que é amigo do MST? Na postagem,
O grupo, que foi alvo recente da CPI na Câmara, afirmou que a ministra lhe disse que o MST precisa entrar na agenda do orçamento brasileiro. Ano que vem tá falando um grande déficit, mas a Simone Tebet acho que tem que botar mais um cacauzinho aí pro MST, né? Esse é o nosso Brasil. Ela tá 100% aliada ao PT. E aí, vejamos. Ontem seguiram aí, né, os embates internacionais, pessoas no Brasil tomando um lado, tomando outro, etc, tudo mais, e muitas vezes lados e posicionamentos repugnantes, não tem nem outra palavra para falar. Aí veja como são as coisas. Anteontem, o PT tinha publicado uma nota. O Globo comenta. Em nota, PT critica, né, dois lados. Só que o PT não criticou os dois lados. O PT meio que igualou os dois lados. Você nem se igualou, né? Eu acho que o PT aliviou pro Grupo H. Acho. Mas é apenas um achismo. Ninguém tá confirmando nada. Legenda do Lula citou nominalmente o Grupo H pela primeira vez, mas frisou que mantém relações partidárias apenas com outras organizações palestinas. Tá vendo aí, né? Aí teve isso. Anteontem. Aí ontem, a Embaixada de Israel no Brasil publicou a nota oficial, tá ali, ó, sobre a resolução divulgada pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eles falam, cara, aqui é a nossa posição oficial, após as declarações do PT, qualquer pessoa que pense, né, que as barbaridades que estão acontecendo, etc., e que muitas dessas coisas que estão sendo feitas fazem parte... É porque se você vai para a rede social, você vê o pessoal falando de resistência. Não, resistência. Ou uma luta política legítima. É uma falta de compreensão do que está acontecendo. Você vê que o pessoal está sendo bem educado. É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos, aqui eu acho que é fake news, eu acho que a nota deveria falar o seguinte: é lamentável que um partido que diz defender os direitos humanos compare o Grupo H com o governo israelense. Tá demais. E foi isso aqui. Acabou a nota. Deve ser feita uma forte separação entre o grupo. E ainda falou, esse Grupo H não representa o povo lá. Ainda tem que separar. O Grupo H é uma coisa. O Palestina é outra. Só foi isso daqui a nota. Tu acha que o PT deixou barato? Tu acha que o PT deixou barato? Olha qual foi a reação. A Mônica Bergamo fez questão de divulgar, né, a retaliação do PT. O PT disse que nota da embaixada foi falsa, maliciosa e que não tem moral para falar de direitos humanos. Não tem que falar mais uma coisa não, né? Não vai falar mais nada. Aí veio o Mamateiro Maynard. Ele tá voltando no Twitter, tá bem ativo. Segundo ele, o Mamata Connection vai voltar. Aí ele disse que o Twitter tá cheio de lulista, né, que são preconceituosos, negacionistas, concordando com o documento do PT. Tá subscrevendo, assina embaixo, que o PT falou tá certo. Essa escória aprendeu direitinho com os bolsonaristas. Pronto, agora a culpa é da direita. A culpa é da direita. Sério mesmo assim, eu fico sem entender. Qual é o grupo que fez algum tipo de barbaridade nos últimos 4 anos, nos últimos 10 anos, que a turma deles falou, não, velho, estamos defendendo, isso é resistência, etc, tudo mais. É inacreditável. É inacreditável. Esse é o jornalismo profissional. O grande mamateiro Maynard. Aí o mamateiro amigo dele, que também era do... Ô, rapaz, tá aqui, ó. Do Manhattan Connection. Deve voltar também. Estão trabalhando para voltarem. Kyle Blinder. E ele vem sendo atacado pela esquerda. Depois dele falar que ele nunca mais votará no PT, diante do que vem acontecendo, aparece o Leandro Demore para questionar qual é a trilha jornalística dele. Qual a moral que ele tem. Já tá quase chamando de blogueiro. Aí o Kyle Blinder fala, a minha, posso dar carteirada. Sou jornalista desde 76. Meus mentores foram Alberto Dines, Clóvis Rossi, Otávio Frias Filho. Fui editor internacional das TVs Bandeirantes e Cultura e Folha de São Paulo quando você nem tinha nascido. Coordenei trocentas coberturas de conflitos. E ainda assim não teve capacidade para julgar
o que o PT ia defender. E aí falando do nosso jornalismo, voltando aqui, ó. Essa daqui foi a maior de ontem. O pai do Guga Noblar, o Ricardo Noblar, ele falou, ele comparou, ele igualou o Netanyahu, né, o famoso Bibi, ao Bigode. Não eu, Bigode lá da Alemanha, aquele, tenebroso. Eu não sei nem o que falar também isso aqui. É só pra mostrar pra vocês, falar isso aqui, ó, pronto, é como tá a imprensa agora, né. Vai acontecer alguma coisa? Não, nada. Eles podem falar o que eles querem, etc e tudo mais, mas acho que é uma postagem boa, né? Pra você, pelo menos, botar a mão na cabeça, mostrar, olha o que tá acontecendo. Aí, diante de toda a situação econômica que o país vive, a gente vai comentar dela depois disso daqui, mais um pouquinho. Tá vendo que a coisa tá difícil. Tá todo mundo falando, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. Tem que mudar. Do jeito que tá, vai quebrar o país. Além disso, a gente acabou de comentar, e vocês estão vendo nos últimos 10 dias, como o PT vem se posicionando em relações a temas internacionais. Aí, com base nessas duas informações, como o PT se posiciona internacionalmente, pronuncia, e questões econômicas, o que você pensa disso? O governo Lula vai montar a TV Brasil Internacional para divulgar país no exterior, mas não revela custo. Será que só vai revelar o país? Ou será que não vai ser também uma TV que vai servir como um braço de propaganda internacional para os interesses do PT e seus amigos? Seus amigos internacionais? Do amigo Biden aos outros amigos. E o custo ninguém sabe. Mas vai ter. Tá barato. Com certeza tudo barato. Mas o Paulo Pimenta anunciou que Lula pretende retomar o projeto de manter uma TV Brasil Internacional em 2024. O que não teria como foco divulgação do país no mundo. Já conta com apoio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, comandado pelo Marcelo Freixo. Que surpresa! Quem poderia imaginar que o Freixo ia estar apoiando, né? Achei que o Freixo fosse da oposição. Em entrevista nessa terça, o ministro não falou em custos, mas disse que a ideia surgiu por um ressentimento, como classificou, né, do presidente Lula nas viagens internacionais. Ressentimento. O Lula realmente está sendo movido por ressentimento, por sentimento de vingança. Mas vamos lá. Fala de custos. Fala de Brasil. O Brasil do Haddad. Nosso ministro premiado. É o maior ministro da Fazenda da América. Ele ganhou esse prêmio. Não é brincadeira. Não dê risada. Ele ganhou esse prêmio. Ele e o Campos Neto. Melhor presidente do Banco Central e melhor ministro da Fazenda. Da região América do Sul e América Latina. Mas beleza, né? Vamos olhar então os frutos do melhor ministro da Fazenda. Setor de serviços frustra e cai 9%. E deixa dúvidas. Dúvidas. Alguém ainda tem dúvidas que deu errado? Pra mim eram... Eu acho que a matéria, o correto deveria ser: setor de frustra, cai 0,9% e confirma a derrocada. Dúvida não, confirma. O Brasil tendo pro buraco. Desempenho de agosto pode ser sinal de que a atividade econômica começa a perder o fôlego, dizem economistas. Junto a isso que a gente comentou no vídeo de ontem. Recorde de inadimplência. Micro, pequenas empresas estão devendo mais do que nunca. Junto a isso, quando a gente também comentou sobre ontem, sobre bares e restaurantes, vendo suas vendas caindo, vendo a quantidade de clientes diminuindo, também operando no vermelho. Mas são dúvidas. Dúvidas. Os números mostrando uma quebradeira. Dúvidas. Serviços caem 0,9 em agosto, abaixo do piso das projeções. As projeções, as melhores projeções dos petistas, falavam que o setor de serviços iria crescer em agosto 0,8%. E os mais pessimistas diziam que o setor de serviços iria cair menos 0,8%. E o Lula quebrou o recorde, caiu menos 0,9%. Nem a pior das projeções achava que o desempenho da economia do PT seria tão ruim como foi. Parabéns, Haddad, parabéns, Lula, parabéns a todo mundo que fez o L. Queda nos serviços em agosto, ante julho, foi a mais intensa desde abril. Queda inesperada de serviços mostra um ponto de virada para a economia brasileira? A economia como um todo vai virar agora? Que vai virar? A economia tá vendo bem, foi?
economia eu acho que não, né? Eu não vejo ninguém comentando que a economia tá indo bem. Eu vejo o pessoal muito preocupado. Analistas apontam que dado mostra desaceleração econômica, mas também reforçam que fatores pontuais levaram à baixa do setor em agosto. São notícias de queda na arrecadação, questões internacionais que vão impactar no Brasil, como, sei lá, o Fed aumentando a taxa de juros, atraindo mais dinheiro para lá, né? Dólares saindo do Brasil. Dificuldade econômica das mais diversas pessoas que estão desestimuladas desde o final das eleições. O Brasil está bem dividido, está bem rachado. Mas o pessoal está na dúvida. Incerteza. Será que realmente está no mal? Será? Eu acho que em 2024 a coisa vai ficar meio feia. Mas vamos ver, né? Não sou especialista. Aí também tem a turma que diz que não. A inflação está sob controle. Tudo sob controle. Mas vem a turma da Globo para falar que o preço do aluguel volta a subir e alta já chega a 16,16% este ano. Florianópolis e Goiânia lideram. O Brasil diz, né? Uai, mas o IBGE, né, do Marcinho Pokémon disse que a inflação estava caindo. Veja abaixo as cidades onde o preço do aluguel mais subiu este ano. Primeiro lugar disparado Florianópolis, quase 30%. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Aí a questão do imposto tá machucando. Nossa, o que tem de gente chorando, viu? Eita, gente chorando por todos os lados. Aí eu acreditar no sonho, né? Eu acho que isso não vai acontecer, mas diz que o governo trabalha para calibrar imposto no comércio eletrônico ainda em 2023, diz o secretário. Vocês acham que vai ter alguma queda? O governo teve desde abril, tá se discutindo sobre essa questão de impostos, desde abril. Aí, agora, depois de toda essa confusão, agora que vai baixar, desde abril que tá discutindo, acabou de implementar pra valer. E vai, pelo amor de Deus, né? O povo também quer ser feito de besta. Mais um setor insatisfeito com os rumos da reforma tributária. Todo dia aparece alguém chateado. Dessa vez, é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, presidida pelo economista Pedro Maranhão, afirma que a reforma tributária aumentará os custos para as prefeituras arcarem com o serviço. Serviço de coleta de lixo, basicamente. Aí você pensa, né? Coitadinho das prefeituras, tô nem aí. Calma, respira. O setor reclama que será super taxado caso o IVA seja calculado de 27%. E que a alta no preço desses serviços vai significar mais impostos para a população. Se a prefeitura tiver menos dinheiro, né, tiver que gastar mais, ela vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então se prepara, que é mais uma conta para você pagar, né? A turma do Lula precisa arrecadar, né, gente? Tem que arrecadar, né? Para poder investir no país. Aí falando sobre a reforma tributária, você uma nota que eu li a manchete e até falei, vou me empolgar. Aí depois eu comecei a ler, eu falei, isso aqui não vai dar em nada. Nada. A gente vai jogar água, né? No sonho, nesse falso sonho, em 2 minutos. Reforma tributária. Senadores querem restringir o uso do imposto seletivo pelo governo. Eu falei, eita, finalmente, vão colocar um limite no imposto do pecado. Não vão usar para promover uma agenda ideológica. Não vão sobretaxar as pessoas. Não, fica só na manchete, esse sonho. Mas enfim, um dos principais pontos da reforma tributária que causa insegurança no setor produtivo, que é o imposto do pecado, deve ser restringido pelos senadores durante a tramitação do texto na casa. A ideia dos senadores é que qualquer nova taxação ou mudança de alíquota do imposto do pecado tenha que passar pelo Congresso por meio de uma lei complementar, o que requer quórum qualificado, ou seja, maioria absoluta, 257 votos na Câmara, 41 no Senado. Os senadores também vão deixar mais claro na Constituição um limite para que não haja aumento de carga tributária dos impostos que incidem sobre o consumo. O temor é que o imposto do pecado, que vai ser criado pela reforma, seja usado pelo governo federal, pelo Lula, como instrumento arrecadatório, sobretaxando produtos e serviços como os alimentos ultraprocessados, telecomunicações, energia.
Um comando legal que requer aprovação de uma lei complementar também não poderia ser dado pelo governo por meio de uma MP, uma medida provisória, cujos efeitos são imediatos. Então tem que ser complementar. Não pode ser na MP. Que do jeito que as coisas estão hoje, numa canetada, o Lula altera o imposto do pecado. A exigência de aval de uma parcela maior do parlamento tende, na visão de senadores, a desestimular o uso do imposto do pecado para fins arrecadatórios. Aí, além disso daí, né, falando questão de limitar impostos, eles pensam também lá na Comissão de Assuntos Econômicos que que essa reforma tributária tem que ser feita, mas que não pode ser feita para aumentar a carga tributária, para aumentar os impostos. E aí Eduardo Braga indicou que ele queria fixar um teto, que aí pode ser um percentual em relação ao PIB, uma alíquota máxima de IVA, enfim, algum tipo de limite aí para poder não fazer que o povo pague tanto imposto. Mas aí vamos voltar ao imposto do pecado. Aí você fala, pô, mas pro Lula poder enfiar imposto do pecado, precisa dos votos no Congresso. Então talvez nossos deputados e senadores vão impedir que o pior aconteça. Gente, o que tem por trás dessa iniciativa do Senado não tem nada a ver com segurança jurídica. O que está por trás dessa iniciativa dos senadores não tem nada a ver com a proteção da população, com a proteção do seu bolso, das suas finanças. Não tem nada a ver com facilitar a sua vida. A única motivação que passa pelo coração desses senadores a obrigar uma lei complementar para o legislativo participar na decisão do imposto que você vai pagar é isso daqui. É isso daqui. Emendas PIX sem transparência recebem o maior volume de recursos e superam até verbas para a saúde. Todos os anos, o desgoverno tem um cacauzinho das emendas. As emendas. Eles liberam para seus amigos, para seus aliados, para fazer bons projetos para o povo. Ou para sua base eleitoral, para poder se perpetuar no poder. Além das emendas, cargos. Então, quanto mais zonas de conflito existirem, quanto mais o poder executivo depender do poder legislativo, maior o poder de barganha dos nossos legisladores, dos nossos deputados, dos nossos senadores, para exigir uma contrapartida, para votar a favor de uma lei. É isso que eles querem no final do dia. Não tem ninguém preocupado com o povo brasileiro. Ninguém. Pelo menos esses senadores aí, mas ninguém. Esquece. O imposto do pecado em si é um pecado. Não deveria existir, porque isso será utilizado para avançar com a agenda ideológica anti-Brasil. Mas não adianta explicar, porque a turma vai bater palma e vai aprovar. A emenda PIX se tornou o recurso mais usado por parlamentares para mandar dinheiro federal a estados e municípios. Neste ano, o governo Lula liberou 25,6 bilhões para redutos eleitorais de congressistas. No total, quase 6 bilhões e meio foram direcionados por meio de emendas PIX. Valor maior do que o enviado para ações de saúde, educação e infraestrutura. Em muitos casos, a emenda PIX beneficia familiares dos parlamentares. Olha, o senador Jaime Campos, do União Brasil, que é base do Lula, destinou 3,3 milhões para Várzea Grande, cidade onde mora, cidade onde a mulher dele, Lucimar Campos, foi prefeita entre 2015 e 2020. O filho, Carlos Eduardo Campos, é cotado para ser candidato a vice em 24, na chapa do atual prefeito Calil Baracá. Tivemos o caso aí do Juscelino Filho, né? O ministro Juscelino, lendário, das estradas. Assim, é o nosso Brasil. É o nosso Brasil. E é só pra falar dele. Lendário Juscelino. Ele tá meio devagar esse mês, viu? Tô com saudade de algum escândalo. Mas tá ali, ó. Juscelino exonera do ministério irmã de seu sócio. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, exonerou a assessora especial para a pasta, Tatiana Gaspar, irmã do sócio do Aras de sua família. Tatiana era funcionária do Ministério das Comunicações desde fevereiro. Ela foi mantida no cargo, mesmo após o Estadão revelar que seu irmão Gustavo era funcionário fantasma no Senado. Formalmente, Gustavo é sócio do Aras com a irmã de Juscelino, a Luana Rezende. Juscelino, entretanto, seria o responsável de fato pelo negócio, que tem mais de 2 milhões de reais em cavalos.
Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E voltando aqui para Brasília, de como a turma se mexe para avançar com suas agendas, mudar o destino do Brasil, veja como são as coisas. Tá todo mundo falando que tem que fazer uma reforma administrativa. Tem que fazer, 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 tem que fazer. Aí o PT falou assim, vocês querem fazer? Beleza. Vamos fazer a reforma administrativa. Mas tu acha que o PT vai fazer uma reforma só para reduzir o custo? Ou será que nessa reforma administrativa não passa na cabeça do PT remodelar os espaços na máquina, as atribuições do que um faz, outro faz? Às vezes, por exemplo, você tem dois setores. Juntos, together, tem 200 funcionários. Aí você pega esses dois setores, você fala, não, que dá para ser um setor só, e aí vira, sei lá, 150 pessoas que resolve. Que é a secretária que precisa ter um para cada setor, um para cada órgão, agora é uma por dois, que tá agrupado. Você vai diminuindo espaço. Só que você, com isso, aumenta as atribuições. Como você também pode criar novos caminhos. E é isso que o PT vai fazer. O governo instala a Câmara com sociedade civil e empresários para debater a reforma administrativa. O governo chamou os zongueiros e os gloriosos empresários do seu conselhão. É essa turma que vai falar, não, o Brasil tem que estar dividido assim, ó. Essa pasta tem que ter mais gente, essa pasta menos gente. Quanto mais importante for uma pasta para direcionar, sei lá, o caminho do Brasil, bota menos gente, que é para não funcionar. E para os poderosos, os oligopólios mandarem e desmandarem. Enquanto mais importante for uma pasta para avançar com política pública, etc., aí você tem que fazer inchado. O que sabe o que vai acontecer no final do dia? O PT não brinca em serviço. Quer mais um exemplo? Esse aqui é polêmico. O Poder Judiciário, um ministro específico, inominável, ele anuncia, olha só, ele anuncia a criação de prova para que candidato a juiz se inscreva em concurso público. Eu acho que alguns não entenderam, porque não faz muito sentido. Um concurso público é uma prova. Não é que ele vai organizar um concurso público, não é que ele vai organizar a prova do concurso público, não. Você vai fazer uma prova para quem passar nessa primeira prova pode fazer a segunda prova. Agora serão duas provas. Aí você fala, mas qual a lógica disso? A lógica disso é o seguinte. Quando você faz a prova do concurso público, normalmente, ainda que você, não sei, faça um determinado tipo de desenho, algum tipo de pergunta, tentando dar aquela filtrada, aquela lacradinha, tentar favorecer os lacradores, ainda assim você tem uma certa limitação. Mas se você cria uma prova antes, aí você já pode fazer uma prova talvez menos técnica, talvez que envolva outros tipos de questões. Para nessa primeira prova você vir meio que de um filtro. Você separa as alas mais conservadoras, né, que são muito extremistas. Sabe que não pode ter espaço nesse Brasil. Os conservadores são muito problemáticos. E aí você traz os progressistas, os liberais, os wokes, né, os comunas, os marxistas. Aí tem espaço. Aí na primeira prova passam esse. Aí na segunda prova que passar, passou. Eu acho meio complicado quando as coisas ficam assim. Mas candidatos a juízes deverão realizar o teste como um pré-requisito para se inscreverem em concursos públicos. Aí, além disso, essa nota também comentava que, tratando da composição do judiciário, o ministro também afirmou que ele vai trabalhar pela paridade de gênero nas cortes e garantiu que irá implementar a resolução sobre o tema. Então, a resolução é uma série de regras, caminho, direcionamentos para você conseguir atingir determinados objetivos. Então, quando se fala em reforma administrativa, imagina quantos funcionários públicos você tem ao redor do Brasil. Gente, isso aqui no final do dia, às vezes pode ser o seguinte, você nem vai diminuir o tamanho da máquina, mas você muda, eles não querem fazer agora uma espécie de Enem para contratação, você faz a única prova e vai para todos os lugares. A depender do que você fizer, você pode ajudar a favorecer não perfis mais técnicos, mas você faz o Enem mais generalista, você bota na nota alta de redação, negócio meio subjetivo, teminha lacrador,
Se o cara não conseguir dar aquela engabelada, né? Quiser o seu bicho solto na prova, criticar o MST, vai ser reprovado. Fica de olho no PT. PT não brinca em serviço. Mas vamos lá. Nosso judiciário também, né? Polêmico. Um tribunal de Mato Grosso do Sul excluiu minorias em afronta à norma do CNJ. Ao editar a portaria, a Corte Sul-Mato-Grossense previu reserva de vagas apenas para mulheres vítimas de violência no contexto doméstico familiar, migrantes, refugiados, mulheres em situação de rua e egressas do sistema prisional. Essa notícia falou o seguinte: eu tenho um tribunal, ele abriu vagas, né, cotas, mas não teve todas as categorias que deveria ter. Tinha que ter, sei lá, um leque de 20 categorias identitárias, só teve 14. E excluiu lá os identitários indígenas, quilombola e trans. Esses são os problemas do nosso judiciário, né? Que a gente vem acompanhando aí. Aí trazendo para o judiciário também. A inconstitucional precarização da PGR. Olha como o Lula é besta. Acabou o período do Aras. Acabou. Indicar um novo PGR vai ser uma dor de cabeça. Porque tem vários grupos no establishment brasileiro. Cada grupo tem o seu candidato preferido. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E também tem o próprio grupo do PT. Quem o Lula indicar vai deixar os outros incomodados. Não tem como ele agradar a todos. E aí, como acabou o mandato do Aras, tem uma pessoa que está lá em termos interinos. É interino. Então, enquanto o Lula não resolve o lado dele, tá lá a PGR interina. E aí o Estadão fala o seguinte: para que o Procurador da República, o PGR, ele possa exercer bem suas funções, a Constituição impede que ele seja destituído do cargo pela Presidência da República. O PGR nomeado, não interino. Se você foi nomeado, o presidente não pode demitir. Só quem pode demitir um PGR que está nomeado é o Senado. Tem que ter maioria absoluta. No entanto, e aqui está a burla, né, a cama de gato do PT do Lula, enquanto a PGR estiver sendo chefiada interinamente, o presidente consegue remover a pessoa do cargo a qualquer momento. Aí imagina o que passa na cabeça da PGR. Às vezes ela fica com medo de tomar algum tipo de medida e ser removida do cargo do dia para noite. Seria isso? É o que o Estadão está sugerindo. Como a pessoa não está no cargo de forma efetiva e não pode ser derrubada ao leve mudar de ventos da cabeça do Lula, às vezes a pessoa fica com medo em sua atuação. Ou às vezes até pode atuar de forma mais energética contra os opositores do Lula para mostrar serviço. Veja como é que a turma brinca, né, com o serviço público, com a máquina pública e fica de boa. O Estadão publicou esse editorial, mas vida que segue. Se fosse Bolsonaro, mas minha Nossa Senhora. Ainda sobre o judiciário, juiz dá voz de prisão para a mãe que se expressou contra o acusado de tirar a vida do seu filho durante a audiência em Mato Grosso. Da justiça de Deus não escapa. A mãe falou isso. E o juiz deu voz de prisão para ela, que ela tinha que se controlar. Durante a audiência, o magistrado interrompeu a mãe enquanto ela respondia perguntas da promotora e disse que ela deveria ter inteligência emocional naquele momento. Ela está em frente ao cara que tirou a vida do filho dela. Se controle! É duro, viu? É duro de levar o Brasil a sério. Assim, a forma como o povo é tratado é desanimador. Aí, falando de justiça, né? Comentamos aí recentemente que 21 guarda-chuvas gigantes assim sumiram. Ninguém acha que foi erro de contagem. Sumiu. E aí o general do Lula, o Thomas Paiva, diz que a força está empenhada em solucionar o sumiço. Vai descobrir. Não vamos medir esforços para recuperar e punir os responsáveis. Você confia no general do Lula? Será que isso aqui realmente vai aparecer? Nas mãos de quem foram parar, né? Esses 21 guarda-chuvas. E aí não tinha espaço, não sei bem de colocar isso daqui no vídeo, mas eu queria comentar com vocês.
Nos últimos dias saíram algumas notas interessantes. A Folha de São Paulo ela publicou uma nota da Financial Times. Ela nota tá em português, mas tá falando do mundo, não do Brasil. Tá falando o seguinte, ou seja, leia essa manchete, uma reflexão em relação ao planeta. O grande estado está de volta. Como vamos pagar por isso? É uma nota que está debatendo essa nova movimentação global, onde vários países estão se voltando para a economia local, onde vários países estão priorizando que os seus empresários investam localmente do que investir em outro país, que você não sabe do dia de amanhã o que pode acontecer, etc. Mas tu tomar rasteira. O melhor exemplo é quando você pega o parque industrial que foi construído lá no País Vermelho, nos Comunas, e que agora, daquele jeito, né? Tá jogando contra. Então tá todo mundo se questionando. E aí? O mundo mudou. Na Europa se fala, o Macron fala, tem que voltar com Made in Europe. Aí o Estadão solta também uma nota falando o seguinte: um Estado eficiente, nem grande nem mínimo. E eu acho que essa tese é bacana. É a tese, inclusive, do Enéas. Era Enéas que falava isso quando era questionado. Você é a favor do Estado grande ou você é a favor do Estado mínimo? E o Enéas falava, Estado eficiente. E faça o que precisa ser feito. E aí, para pagar a conta, estava discutindo com um amigo que entende dos Paranauês. Estava discutindo nas últimas horas. E ele me mandou uma notícia. Falou, cara, olha isso daqui como exemplo. De onde que você vai tirar, né? Onde você vai tirar esse retorno? Você tem que tirar de algum lugar. Ele fala, um Estado normalmente ou vai tirar retorno de imposto, ou vai tirar dinheiro de royalties, ou vai tirar algum tipo de dinheiro, que royalties acaba sendo uma espécie de imposto, ou vai acabar tirando dinheiro das suas estatais. Basicamente, como o Estado tem, né, como se financiar. Por quê? Porque a estatal, ela dá lucro, e como ela é do governo, o lucro vai para o seu maior acionista, que é o governo. Aí ele me mandou essa notícia. Foi no final da noite de ontem. O aeroporto de Congonhas opera com atrasos em primeiro dia de privatização. Aqui não é para criticar a privatização em si. Aqui é para mostrar o seguinte. O aeroporto de Congonhas é o segundo maior do país em número de passageiros e sua administração foi concedida à AENA, empresa estatal controlada pelo governo espanhol. Os comunas, o País Vermelho, eles estão comprando, já compraram coisas no Brasil há muito tempo, já estão comprando, e o dinheiro volta, acaba indo para lá. Está se discutindo vender a Braskem para a estatal de Abu Dhabi, o governo de Abu Dhabi, ou seja, não é que a galera está investindo no Brasil, eles estão comprando o Brasil, porque não é um grupo empresarial que tá para fazer negócio, não. A gente tá diante de um governo. Óbvio que o governo vai querer ter lucro, mas é daí que eles vão tirar. A galera vai. O Brasil, o empresário brasileiro trabalha, sofre, come o pão que o diabo amassou, em determinado momento, ou dá certo, vende, para tirar o pano da mão e tentar viver, curtir a vida agora, ou ele toma alguma rasteira de alguém e vende porque quebrou para conseguir tirar alguma coisa. A galera vai e compra o que já está pronto e surfa o lucro e o trabalho de, muitas vezes, né, de famílias, de pessoas comuns que conseguiram ascender na vida. Aí fica o questionamento, né, do vamos privatizar tudo. Como é que outros países conseguem tirar lucro e têm interesse na nossa infraestrutura e o Brasil não consegue? Não consegue tirar nenhum proveito disso para a sociedade. O governo Bolsonaro deixou como legado as contas azuis das estatais, batendo recorde de lucros. Recorde de lucros. E aí, se as estatais dando dinheiro, aí, irmão, aí o governo pode até tributar menos, né? Porque o dinheiro acaba voltando para a nação. Eu só coloquei aqui, não sabia nem colocar em vídeo para bater esse papo. E começou a última fase. A última fase, a derradeira. Top 3 do iBest. Estarei concorrendo eu contra mais dois. Sandra Annenberg e o cara do Galãs Feios. Então, só dá pra votar uma única vez. O link tá aqui na descrição. Me permita vencer. Porque é no voto popular. Então, quem tiver mais votos, vence. Tá lá. O link tá aqui na descrição. Estamos no top 3. Na disputa de jornalista influenciador. O maior jornalista influenciador do Brasil. Vocês vão me dar esse título. Tá na mão de vocês. Link na descrição. Só dá pra votar uma vez. Votou, não tem pra quem votar mais. Não pode mesmo. E, sei lá, acho que devo falar uma vez a cada
5 dias, uma semana. Não vou ficar enchendo o saco de vocês, né? Mas o link tá aqui na descrição. Por favor, clique em volta e eu vou dar no Telegram também. Mas vamos lá. Hoje eu vou encarar essa nota, que tem dias que eu tô doido pra comentar com vocês. Esquerda perde monopólio das ruas, vê direita sair do armário e vive paradoxo da ordem. Disputa com o bolsonarismo emperrou o campo progressista para papel de defesa do sistema. A nota é uma nota longa, faz uma análise dos últimos anos do que está acontecendo, um aspecto eleitoral, falando assim, ó. A expansão dos ministérios em Brasília foi dividida ao meio em 17 de abril de 2016. De um lado, tinha lá os petistas, do outro lado tinha a turma da direita. Um pedido de impeachment, outro para defender. Seria uma cena impensável poucos anos antes. Desde as lutas pela redemocratização dos anos 80, as ruas conheciam apenas um único protagonista, a esquerda. Eu acho que a situação mudou e muito. Eu acho que as ruas hoje, basicamente, só conhecem a direita. A direita estava dentro do armário, por conta da associação com o período autoritário da ditadura. Eu discordo disso. Eu acho que a direita está dentro do armário porque as pessoas sequer sabiam o que era direita. Aquele pensamento do... No Brasil, não se discute futebol, não se discute religião e não se discute política. Isso é o que eu acho que causou o fim da direita. A falta do debate público, a falta do conhecimento. Porque enquanto a direita estava nessa, e normalmente quem tem esse papo são as pessoas trabalhadoras que não querem se preocupar, ter dor de cabeça. E quando se preocupa com a política, acaba indo para a direita. Enquanto a direita estava meio que de braços cruzados, a esquerda estava propagando a sua ideologia nas escolas, nas universidades e por diversos locais. A esquerda, por sua vez, ocupava o espaço público na campanha da direita já. Aí há muito tempo. Mas as jornadas de junho de 2013 e o Fora Dilma mostraram que as ruas não tinham dono. O junho de 2013 foi o grande despertar. E aí, em 2016, a coisa começou a tomar atração. Naqueles 3 anos, alguns grupos já começaram a se organizar, algumas pessoas, algumas figuras públicas começaram a despontar, aparecer na internet, ficarem mais conhecidas. Olavo de Carvalho foi uma delas, Jair Messias Bolsonaro foi outra. Muitos pareciam ter perdido a vergonha da memória da ditadura em uma inversão do sentido histórico que ganhou impulso com Bolsonaro, né? Eles não querem entender, tem que reclamar de alguma idiotice. Embora essas mobilizações tivessem densidade inferior às da esquerda, elas indicavam certa efervescência no campo da direita. De acordo com a pesquisa de Sendret, o ponto de ebulição chegou depois da reeleição de Dilma. A partir de 2015, a dinâmica da mobilização de rua se alterou e o campo progressista, a esquerda, passou a ter seu protagonismo mais ameaçado. A direita, pela primeira vez desde a redemocratização, tem um protagonismo nas ruas. Aí fala, Ministério e tudo mais, para falar o seguinte, ó, tanto que, pelos registros da pesquisadora, só em 2022, a direita extremista volta a mobilizar mais protestos que a esquerda. Quem domina as ruas é a direita. Se não fosse o 8 de janeiro, nossa, as coisas estão muito diferentes, viu? Para o cientista político João Ferri Júnior, professor da UERJ, alguns fatores explicam esse quadro dos últimos 10 anos, caracterizado pela retração da esquerda e expansão da direita, a começar pelos recursos. Vejam como são as coisas. A esquerda perdeu muitos recursos de mobilização. Como assim? Com o enfraquecimento dos sindicatos, devido ao fim do imposto sindical. Ah, entendi. Então, a esquerda só tinha força porque tirava o dinheiro dos trabalhadores de forma forçada. Era isso. É daí que reside a força da esquerda. Não podemos esquecer que os sindicatos foram a espinha dorsal dos movimentos sociais, que empurraram a pauta da democracia nas ruas no final da década de 70 até o malfadado junho de 2013. Era dinheiro do pagador de impostos. É só assim que a esquerda consegue vencer. A direita, por sua vez, aproveitou a janela de oportunidade e atraiu um conjunto de forças sociais e políticas que tinham em comum o sentimento antipetista. Elites empresariais. Quais são as elites que estão com a direita? Religiosas, do sistema de justiça. O judiciário está a favor da direita. Grupos ultraliberais, parte dos políticos e da imprensa. A imprensa está com a direita. A Rede Globo está com a direita. A Folha de São Paulo. Eu quero saber qual é a parte da imprensa que está com a direita. Uma vez eleito,
Bolsonaro inaugurou uma fase 2.0 da mobilização, porque ele pôde usar os recursos estatais para promovê-la. Foi por causa do dinheiro público que Bolsonaro coloca o povo na rua. Tá. Acabou o período eleitoral, né? Acabou a era Bolsonaro. E ao longo de 2022, o que a gente viu foi que Bolsonaro foi para vários eventos e vai a vários locais onde ele vai, as pessoas se agrupam, né, ao redor dele. Não é meio incoerente? O ano de 2023 não segue provando que não foi por causa disso? E o apoio massivo que Bolsonaro também teve desde 2016, suas viagens nos aeroportos, os comícios, ali também não tinha dinheiro público envolvido. Então, como é que esses analistas têm coragem? Eles têm uma crise diante deles e eles não querem enxergar o óbvio, porque eles não aceitam perder. De um lado, a direita perdeu recursos estatais e se retraiu depois do dia 8. De outro, os canais de comunicações do bolsonarismo não deixaram de disseminar desinformação. Esse é o desafio da esquerda, né? Eles não conseguem vencer na comunicação. Por isso que é a PL 2630. Quanto à esquerda, o problema de recursos dos sindicatos não se resolveu, ao passo que o PT no poder voltou a representar um fator de desmobilização relativa. O cientista político Rudar Risse acrescenta camadas ao problema da esquerda. Não se trata apenas de perder um espaço nas ruas. Para ele, existe também a derrota no campo dos valores. A esquerda tinha uma hegemonia cultural no país, mesmo durante a ditadura. Só que agora as coisas mudaram, a população começou a entender o que é o conservadorismo. Ele considera que mudanças, como a dispersão de força de trabalho, aplicativos e outras modalidades de empreendedorismo, atingiram em cheio as bases teóricas e sociais que fundamentavam a ação da esquerda. O trabalho assalariado não atrai mais o jovem. E valores como esforço, né? Defesa da família, a defesa da ordem, tornaram-se mais relevantes na periferia, fechando as portas para um discurso voltado ao coletivo. Além disso, houve uma espécie de inversão de papéis entre esquerda e direita nos últimos anos. A ampla coalizão lulista aproxima o PT de algo como um partido da ordem, fiador do equilíbrio de forças. O PT, em certa medida, se tornou o principal garantidor do pacto estabelecido com a nova república. Tradução. Essa, para mim, é uma das melhores partes da nota. É o cara assumindo que o PT se tornou establishment. O Brasil hoje, do jeito que está, é o PT. O PT não é o partido revolucionário que vai trabalhar pelo povo. Não, o PT é o garantidor do establishment, das elites, dos burocratas, dos bilionários. Veja um conselhão do Lula. Isso gerou uma crise e continua gerando crise e embates todos os dias nas redes sociais. Porque tem uma turma que está vendo que o Lula os traiu. Mas os traiu com força. Isso num dos países mais desiguais do mundo, em que frustrações continuam se acumulando. E o que é que resta? O esforço pessoal e a revolta. Quem canaliza a revolta nos últimos tempos é a extrema-direita. Tradução. As pessoas estão insatisfeitas com o establishment. O sentimento antipetista, ele se misturou com o sentimento anti-establishment, porque o PT virou establishment. Se você é contra o PT, você também é contra o establishment. É a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Sobrou pra direita. Na visão de Jonas Medeiros, presidente do Sebrap, ó o Sebrap do Fernando Henrique, a esquerda precisa resgatar certas atitudes que a caracterizavam até um passado recente, que na disputa com o bolsonarismo caíram no colo da direita. De acordo com o pesquisador, a direita empurrou a esquerda para a posição de defensora da ordem. Não é que a gente empurrou, vocês sempre foram. Ao longo de 35 anos, governos do PT, entre outros, aprofundaram essas conquistas. Então faz sentido defender o sistema. Não, faz sentido porque eles ocuparam o sistema. Eles se tornaram o sistema. E para encerrar, enquanto as ações e reações da esquerda apenas reproduzirem essa configuração do debate público, no qual a esquerda defende a ordem e a direita é subversiva, transgressiva e insurgente, me parece que estaremos todos presos a esta estrutura paradoxal. Não vejo como a esquerda possa contribuir para pensar em um futuro pós-neoliberal que esteja à altura dos desafios das crescentes desigualdades sociais, da crise da democracia e da emergência climática, se ela permanecer presa a essa posição de esquerda da ordem, ou seja, o grupo do establishment. Quis trazer essa notícia, em dias que estava querendo comentar sobre ela, para mais uma vez reforçar.
A gente tá num ponto que as coisas estão horríveis. Tão horríveis. Mas exatamente pelo fato de estar horrível, é que tem um caminho, tem uma vida gigante para você mostrar o que é ser a oposição. Ou que a gente comentou 2 temas antes. A aliadade chorando, a economia tendo pro buraco. As pessoas vão querer ouvir soluções. Não apenas anti-PT, anti-establishment. Ser anti-imposto todo mundo é. Mas e que mais? Me dá os caminhos para eu ver que realmente tem condições disso daqui melhorar. As pessoas querem ouvir isso. E a esquerda que tá, ela não tem solução. É insolúvel o problema que o Lula tem nas mãos. E mais, só tem o Lula. Porque no dia que não tiver o Lula mais, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver a briga nas redes sociais. Aí vocês vão ver os esquadrões de cancelamento da esquerda se engalfiando. Pode notar, isso vai acontecer. Não vai ter mais unidade na esquerda. Não vai ter, não. O PSOL vai baixar a cabeça, o PDT vai baixar a cabeça, o PSB vai baixar a cabeça, porque é o Lula. Acabou. E o Lula não vai durar muito tempo. Já tá velho. Não vai. Não, gente, se tiver até reeleição é mais 4 anos. Mas se ele não se candidatar, se ele candidatar e perder, acabou. Se ele candidatar e vencer, acabou também. O Lula 2030 não tem. A última eleição que o Lula pode disputar é 26. Depois vai ser um pega pra capar na esquerda. Tem muitos problemas. E a direita tem que debruçar sobre isso. Discutir agenda, discutir Brasil, colocar ideia na mesa, vem insistindo nisso e continuarei insistindo. E lembra de votar em mim, link tá na descrição, se corre meu trabalho também. Gostou do meu canal, tem um botão de valeu, tem o P na descrição. Lembra daquela compartilhada básica também, né? E o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Por hoje é isso. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!